multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi, e em dor pude ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é estrada do amor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi, e em dor pude ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. Que a graça do Senhor Jesus esteja entre nós. É uma alegria estar aqui na igreja de Madureira. A fama da igreja, ela vai longe, né? Eu agradeço o convite para estar participando aqui com vocês e agradeço também o fato do pastor dessa igreja ser um grande amigo, pastor Anderson. Nós tivemos o privilégio de trabalhar 4 anos juntos, ali na Associação Rio de Janeiro, e depois nós tivemos a infelicidade de perdê-lo para cá, para vocês, né? Vocês ganharam, nós perdemos, tá certo assim? Ali está a esposa dele, sua filhinha,
E vocês ganharam não só um pastor, mas uma fotógrafa profissional, tá bem? Então, fico muito feliz. Falando sobre a fama da igreja de Madureira, eu quero hoje tirar uma dúvida. Que a igreja, o templo é bonito, isso já não precisa discutir, não é? Mas se a igreja de Madureira é linda e poderosa, nós vamos descobrir hoje. Porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, ok? E o tema que nós estamos estudando ao longo dessa semana, e o teor da mensagem desta manhã, vai levar a cada um de nós a responder uma pergunta simples, e você vai descobrir ao longo da mensagem. Antes, porém, eu queria agradecer a sua presença aqui na igreja. Você escolheu vir à casa de Deus. Quero agradecer àqueles que pela internet estão conectados aí com a igreja de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. A você o nosso abraço. Seja bem-vindo, mesmo que através da mídia. Espero que a mensagem dessa manhã alcance os nossos corações. E na realidade, a mensagem de hoje, ela tem um significado muito maior se nós conseguirmos mentalmente nos reportarmos até o pretório, o lugar onde Jesus Cristo foi julgado. Curioso saber que a Páscoa, esse momento específico onde a mente do brasileiro e do mundo são voltados para a pessoa de Cristo, principalmente entre aqueles que fazem parte do cristianismo, a Páscoa é a segunda festa religiosa mais comemorada no planeta. Vocês sabiam disso? Foi feita uma pesquisa há pouco tempo, e a festa cristã mais comemorada no mundo, quem quer arriscar um palpite? Natal. 89% das pessoas comemoram ou celebram, de alguma maneira, o Natal. A Páscoa, 67%, 68% de pessoas celebram, de alguma maneira, a Páscoa. Então, na realidade, o meu desafio é tentar entrar agora com vocês numa máquina do tempo imaginária, viajarmos alguns milhares de anos ao passado e nos postarmos exatamente em meio à multidão que acompanhou o julgamento de Jesus Cristo. Dá para fazer isso mentalmente? Não? Sim ou não? Dá para fazer? As crianças conseguem fazer isso comigo? Entrar numa máquina do tempo? Imagina uma máquina do tempo agora. Não dá para imaginar uma máquina do tempo? Fica difícil? Complicado? Quadrada, redonda, triangular, octagonal, não há problema. Qualquer máquina do tempo, entramos na máquina do tempo, fechamos a porta da máquina do tempo e acionamos então um gatilho, um botão, né, uma tecla, e ali na mídia digital, tem mídia digital aí, entende? Coloca lá há 2000 e poucos anos atrás, e aí a gente viaja até o lugar e a época e o dia em que Jesus Cristo estava sendo julgado. Deu para imaginar? Onde você está agora? No meio da multidão. Correta a resposta. Certinha a resposta. Não estamos mais na igreja. Estamos no meio da multidão, contemplando ali o desenrolar do julgamento de Jesus Cristo. E a realidade é que esse julgamento, ele teve uma repercussão tão intensa, tão significativa, que ele foi registrado nos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos 4 evangelhos registram então a cena do julgamento de Jesus Cristo. Nós precisamos agora saber quem eram os envolvidos na cena do julgamento. E eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27, versículo 11 em diante. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido. Como era o nome desse preso? Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais e mais alto: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bem, aqui estão a cena do julgamento. Quem são os envolvidos? O texto nos permite identificar algum deles: Pilatos, o governador, os sacerdotes, que eram líderes espirituais e se postaram como os acusadores então do réu, os soldados, o povo e Jesus Cristo, que ali entrava como a figura do réu que estava sendo julgado. A Bíblia nos dá detalhes que possibilitam refazer a cena do julgamento. Eu gosto de assistir filmes de julgamento, de tribunais. Eu gosto de ver os advogados ali, né, pleiteando então as suas argumentações, defesa, réplica, tréplica, a promotoria, acusações, os dados que são levantados, as pistas, né? Todos os detalhes que podem então colaborar para o desfecho de julgamento de uma pessoa. Mas antes de seguirmos, me permita dizer o seguinte: julgar não é tarefa fácil, porque via de regra, todas as vezes que julgamos, nós temos a tendência de sermos assim parciais nos nossos julgamentos. E ali estava um homem, que a Bíblia nos dá a orientação, o nome, e dá ali alguns detalhes que falam um pouquinho acerca desse homem que tinha em suas mãos o poder de julgar a Jesus Cristo. Como era o seu nome? Pôncio Pilatos. Quem era Pilatos? A realidade é que você precisa entender qual era o contexto sociopolítico da época em que Jesus nasceu, cresceu e viveu entre nós. Roma dominava então ali a região da Palestina. O Império Romano havia então alcançado a hegemonia política. Do ano 6 ao ano 41 após a morte de Cristo, cerca de 7 governadores lideraram a região onde Jesus nasceu: Judeia, Samaria e Idumeia. Então vamos tentar lembrar aqui. Do ano 6 ao ano 41, quantas pessoas lideraram ali? Exatamente, 7 procuradores romanos lideraram a Judeia, Samaria e a Idumeia. Pôncio Pilatos era o 5º. Antes dele já haviam 4 governadores que haviam liderado essa região. Ele era o 5º, e depois dele 2 a mais se levantaram para terminar até o ano 41. E Pôncio Pilatos governou essa região
durante 10 anos, do ano 26 ao ano 36. Deu para entender isso aqui? Então, logo após a morte de Cristo, logo após, alguns anos após, ele deixou então de governar essa região. Segundo o historiador judeu Filo, Pilatos era apontado como homem inflexível e de caráter severo. Mas apesar disso, a Bíblia me conta que ele lavou as mãos da sua responsabilidade no caso do Messias. Para nós pensarmos, por que Pilatos lavou as suas mãos naquele dia? Qual a razão levou Pilatos a abrir mão de uma decisão final e transferir essa responsabilidade para o povo? Vejam, queridos, segundo John Maxwell, Pilatos tinha alguns problemas, ele possuía alguns problemas de liderança. E um deles era o problema de base. Os conflitos paralisavam Pilatos, ele não sabia o que fazer. E deixa eu te explicar uma coisa, a Judéia, lugar para onde Roma o destinou para liderar, era como se fosse uma faixa de Gaza, era um lugar problemático, politicamente falando. Eles enfrentavam, eles peitavam as autoridades romanas, e eles ficavam ali fazendo esses trejeitos para tentar moldar a responsabilidade da liderança romana para aquilo que eles queriam que acontecesse dentro da cidade. Haja vista o fato de que na Páscoa, os líderes romanos soltavam um dos prisioneiros segundo o bem parecer do povo. Pilatos tinha problema com futilidades. Ele percebeu que qualquer decisão que ele tomasse não seria encarada como correta. Se ele condenasse a Jesus, alguns encarariam como sendo um ato de brutalidade. Se ele soltasse a Jesus, ele estaria indo contra a liderança espiritual da Judéia. Ele tinha problema com o medo. Ele temeu que a sua imagem pública, ela se comprometesse, ele não queria manchar a sua imagem pública, ele não queria descer do pedestal da popularidade que havia alcançado. Tudo isso influenciava a vida de Pôncio Pilatos em sua decisão. Ele tinha problema com o fracasso e tinha problema com o foco. Ele temeu perder então o posto que lhe fora dado pelo Império Romano. Às vezes, para nós, quando nós lemos o texto da Bíblia Sagrada, é fácil para nós condenarmos Pilato. Que homem ruim, não é? Que camarada sem personalidade, que camarada sem ponto de apoio. Por que ele simplesmente não determinou e solta Jesus e ponto final? Uma coisa é você tecer um julgamento acerca de Pilatos. A outra coisa é tentar responder a pergunta: o que você faria se você estivesse no lugar de Pilatos? Um dos maiores presentes que Deus nos deu é o direito de escolha. Mas se por um lado a escolha é um privilégio, por outro ela se torna uma grande responsabilidade. Cada escolha que nós fazemos traz consequências. Algumas escolhas edificam e enobrecem, outras comprometem e destroem. Eu poderia aqui passar horas e horas aqui falando só sobre o poder das escolhas. Mas o irmão me falou aqui que o culto termina 13h, então eu só tenho até 1 hora para ficar com vocês. Estou brincando, ele falou 12h. A trajetória da vida, ela é feita de escolhas e decisões. Assim, o que cada um de nós é hoje, o que você é hoje, sobre um aspecto específico, é consequência das escolhas que você fez no passado. E as ações adotadas para efetivar essas escolhas. Exemplo, a profissão que você exerce hoje é fruto da sua escolha. O casamento que você tem, se é bom ou se é ruim, é fruto da sua escolha. A religião que você professa é o resultado de uma escolha, você optou. A palavra de Deus é simples, o mecanismo e a logística de Jesus de trazer uma pessoa para o seu lado, ela não é agressiva, ela não é impositiva, muito pelo contrário. Em Apocalipse, Jesus diz: eis que eu estou à porta, e aí vem uma condição. Qual é a condição? Se você abre, eu entro. Se você não abre, eu fico do lado de fora. Essa é a condição de Cristo. Então é condicional.
Eu escolho abrir ou não a porta do meu coração para Jesus entrar. Eu opto, eu decido se ele faz parte ou não da minha existência. E isso não deixa de ser uma escolha. Algumas decisões e algumas escolhas, elas são essenciais para a nossa vida. Complexas. Outras são apenas operacionais. Por exemplo, você fez alguma escolha hoje? Sim ou não? Me dê um exemplo de uma escolha que você fez. Tomar um banho? Eu não vamos entrar nesse mérito, porque acho que tem gente aqui que não tomou, mas deixa para lá. Vejam, você decidiu a roupa que você viria para a igreja, sim ou não? Eu imagino que você não tenha só essa peça. Você tem só essa peça de roupa? Não, obviamente que não é? Então você decidiu. Ela pode ter sido tomada, essa decisão pode ter sido tomada sem que você percebesse, mas não deixou de ser uma escolha. Entendem isso aqui? Você escolheu vir à igreja. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, elas decidiram clicar em um site, elas optaram por um endereço eletrônico para poder então acompanhar o culto desta manhã. Estão entendendo? Todas as horas, todos os momentos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. E eu diria a você que até agora, nesse exato momento, nós estamos tomando uma decisão, porque como membro da igreja, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, nós podemos então escolher beber a essência da mensagem que está sendo proferida, ou eu posso criar ao meu redor um campo blindado, ficando alheio a essa mensagem que está sendo pregada. Essa é uma decisão. Querendo ou não, eu preciso fazer uma escolha, e o fato é assim, que Pilatos, assim como Pilatos, todos nós precisamos tomar decisões, fazer escolha todos os dias da nossa vida. Pilatos fez uma pergunta que atravessou a história, se perpetuou através dos séculos. Pilatos disse o seguinte: o que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder essa manhã. Ela é a tônica, ela é o tema da mensagem de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta, porque essa pergunta, como eu disse, ela atravessou a história, ela se perpetuou no tempo. Por que Pilatos precisou fazer essa pergunta? Quais as implicações que existem por trás dessa interrogativa? Sabem, quando a gente lê o texto de Mateus capítulo 27, a nossa tendência é focar a nossa atenção em um homem. Como é o nome desse homem? Pôncio Pilatos. Mas eu quero dizer a vocês aqui, Pilatos não estava sozinho. Haviam outras pessoas na cena do julgamento. E nós fizemos uma viagem ao passado, na nossa máquina do tempo. E onde nós estamos? Na cena do julgamento. Havia outras pessoas lá. Quem eram eles? Eu consegui identificar alguns grupos. Entre eles lá estavam os sacerdotes. Eles exerceram o papel de promotores e se dedicaram ao máximo para tecer acusações contra o Messias e garantir a condenação dele. Eram os críticos da época. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quantas vezes na igreja nós assumimos o papel de críticos? Quantas vezes? E sabe, não tenta se esconder atrás de um manto de santidade, porque isso é natural. Para algumas pessoas com maior evidência, para outras de uma maneira mais tranquila, sublime, mas todos nós temos a tendência de ser críticos. Todos nós. Aliás, para aqueles que estudam essa faceta, hão de concordar comigo de que existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E quantas vezes nós nos colocamos como no lugar de pessoas que são críticos? Criticamos tudo e a todos, entendem? Reformamos a igreja de Madureira. Ficou linda, não ficou? Ficou. Mas, eu tinha um presidente que falava assim, o que vem depois do mas é que é o problema. Até o mas, tranquilo, né?
Olha, pastor, o sermão dessa manhã foi lindo, foi bacana, o senhor pregou com autoridade, não sei o quê, o texto falou profundamente no meu coração, mas, e o que vem depois do mais, aí só Jesus para abençoar, entendem? Queridos, quantas vezes a gente critica os trabalhos que são feitos na igreja? Sabe por que nós fazemos isso? Eu vou te responder e não sei se você vai concordar ou não, se você vai me criticar por isso. Preste atenção nisso aqui. É muito mais fácil criticar do que colocar a mão na massa para fazer. Sabe por quê? Quando você coloca a mão na massa para fazer, você automaticamente se expõe. Quando você se permite subir a um púlpito como esse para pregar a palavra de Deus, você está se expondo. Você está aqui tecendo comentários, resultado dos seus estudos, das suas análises, mas pode ser que isso não caia de maneira agradável no coração ou no ouvido de um e de outro, assim como o irmão proferiu na sua oração inicial. É muito fácil criticar o grupo de louvor que canta aqui na frente, sabe por quê? Porque quando eu me assento nessa poltrona aqui e apenas critico quem está cantando, eu não estou me expondo, eu estou no anonimato, e aí eu fico numa posição muito confortável. Porque eu critico, porque eu não faço. Se não faço, não me exponho. Se não me exponho, ninguém pode criticar-me. Deu para entender como é que é o poder da crítica? E quanto mais crítica a pessoa, menos ela faz. Perceba isso. Quanto mais crítico, menos ela faz. Todos nós temos a tendência de errar, sim ou não? E eu louvo a Deus pelas pessoas que tentam. Erramos, mas é melhor errar fazendo do que a vergonha de nunca tentar fazer. Melhor errar fazendo, não é? Eu me lembro uma vez que quando eu entrei para a igreja, em 1983, eu me batizei no dia 17 de setembro de 1983, e alguns meses depois eu vi as pessoas cantando na igreja, sabe, irmã? E um dia eu cheguei para o meu diretor e falei assim, eu quero cantar na igreja. Quero cantar. E ele falou assim, ok, vamos escolher aí uma quarta-feira. Eu falei, quarta-feira não, amigão. Tem que ser qual dia? Sábado. Por que sábado? Casa cheia, não é? E aí então, ele era muito gentil, muito bondoso. Sábado pela manhã, eu escolhi cantar um hino, 117, do antigo Cantai ao Senhor. Lembra desse cenário? Vocês lembram? Quem é dessa época aí do Cantai ao Senhor? Como tem gente antiga aqui, hein? Beleza! Eu também sou dessa época. Hoje é Inário Adventista, mas antes era Cantai ao Senhor. 117, não mudou o número, é o mesmo. Em todos os dois inários é o mesmo. Se tu buscares a Jesus. E aí ele falou assim, alguém vai tocar? Eu falei, não, vou cantar a capela. Primeira vez que ia cantar na igreja. Comecei o hino. Mas, irmãos, parecia que o hino não terminava nunca, né? E quando eu terminei, finalmente, eu ouvi um amém, assim, caloroso da igreja. Até hoje eu tenho dúvida se é porque Deus operou um milagre na minha voz, ou se a igreja estava feliz porque o hino tinha acabado, né? Até hoje tenho essa dúvida. Ninguém me respondeu também por uma questão de educação. O fato é que eu mesmo me autocritiquei e falei, nunca mais eu canto. Não? Melhor continuar pregando só, vamos pregar, tá certo? E aí Deus falou, mas eu gosto de cantar, e aí Deus falou assim, canta junto com o povo, não é? Então eu estou dizendo isso a vocês, porque você precisa se arriscar, sabe? Não dá para ficar no campo do anonimato, não dá para ficar sentado apenas tecendo críticas acerca daqueles que estão tentando fazer, mas não pregou direito, mas tentou, não é? Mas esse trabalho não devia ter feito assim, poderia ter sido feito diferente. Então, meu amigo, levanta do teu lugar, vem e faça o negócio, faça o trabalho, não assuma o papel de crítico. E era exatamente isso que os sacerdotes estavam fazendo, não faziam o que Cristo estava fazendo, e ainda por cima se colocaram no lugar de acusadores e de críticos. Outro grupo que estava no meio da multidão ali no julgamento de Jesus, eram os céticos. Os céticos estavam lá. Para esse grupo, Jesus não passava de uma pessoa comum. Eles até encaravam como alguém que falava de amor, de salvação, mas eles decidiram não acreditar no seu discurso. Eles compunham os racionais da época. Eles não acreditavam em nada que não seja palpável, visível, testado em laboratório.
Eles não levaram em conta que os assuntos do reino transcendem a razão. Sabiam disso? Não dá para você pegar Deus e analisar Deus matematicamente. Dá para fazer isso? 1 mais 1 é igual a Deus. Dá para fazer isso com Deus? Não dá. Dá para poder pegar Deus e colocar dentro de um tubo de ensaio e analisar quimicamente Deus? Não dá para fazer isso. Então, a essência da divindade, ela transcende a razão humana. E eles não sabiam disso. Eram os céticos da época. Não, tudo aquilo que nós não podemos crer, tudo aquilo que nós não podemos ver, tudo aquilo que nós não podemos tocar, isso, eu não posso crer nisso. Se eu disser para vocês aqui de que material é composto o tampo desse púlpito, você vai responder o quê? Vidro. Por que você está falando que é vidro? Porque alguém te falou que isso aqui é vidro. E se eu disser para você que isso não é vidro, você vai me chamar de doido, mas isso aqui é vidro. Porque a sua mente já racionalizou, internalizou e se convenceu de que isso aqui é vidro. E não foi só a sua, foi a de muita gente. Entende isso aqui? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Então, irmãos, deixa eu te contar uma coisa aqui para você sair daqui logo satisfeito. Para o mundo, você não passa de doido. Para o mundo, nós cristãos, para os racionalistas modernos, nós não passamos de pessoas doidas. Cremos em algo que não vemos, cremos em algo que não ouvimos, mas cremos em algo que podemos sentir. Havia dentro daquele grupo ali, uma outra camada de pessoas que assistiam o julgamento de Jesus, eram os indecisos. Eles não sabiam se criam em Cristo, ou se uniam à multidão, à turba da multidão enfurecida, pedindo a crucificação do réu. Eles tinham medo de sair do anonimato, medo de se expor, de serem rejeitados, por ter opinião contrária à maioria, medo de defender os princípios, de serem taxados como antiquados. A covardia é um câncer que corrói o espírito. Mal sabiam que o não escolher já é uma escolha, o não decidir já é uma decisão. E sabe, irmãos, isso para nós hoje não é diferente. Outro dia um jovem me procurou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E eu falei, por que você quer que eu ore por você? Qual é o motivo? Ele falou assim, descobriram na minha faculdade que eu sou adventista do sétimo dia. E eu falei, mas isso é ótimo, não é? Que bom, você deu bom testemunho. Ele falou, não, muito pelo contrário, tem 1 ano e meio que eu estudo lá e ninguém sabia que eu era adventista até agora. E eu falei, agora eu estou preocupado em saber o que você fez durante esse 1 ano e meio, que lhe preocupa a ponto de me pedir para fazer oração por você. Sabe, não é fácil você sair do anonimato e dizer assim, eu decidi aceitar a Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Eu sou evangélico, eu sou um cristão, eu sou um adventista, eu pertenço à igreja do advento, eu pertenço, não é, ao remanescente de Cristo. Eu sou assim. Eu trabalhei durante 3 anos na cidade de Uberaba, que é a terra natal de Chico Xavier. Já ouviram falar em Chico Xavier? Trabalhei lá 3 anos, e lá conheci uma irmã, e não vou dizer o nome dela por ética, mas o seu esposo era um fiel membro da igreja adventista do sétimo dia lá, a igreja central de Uberaba, fiel membro, frequentou durante muitos anos a igreja, e ele faleceu, eu não cheguei a conhecê-lo com vida. Cheguei na cidade, ele tinha falecido há pouco tempo, e agora trabalhando ali na igreja com os ministérios, fazendo as revisões administrativas da igreja, me deparei com o nome da sua esposa na lista de fiéis dizimistas da igreja. Ela continuava devolvendo dízimo assim, religiosamente em dia. E eu falei, bom, eu preciso incluir essa irmã no processo de visitação pastoral. Fui fazer uma visita a ela, e cheguei na casa dela, e agradeci a ela o fato do esposo dela ter sido membro da igreja, lamentei o fato dele ter morrido, e agora
Falei para ela: a senhora teve tempo de ir à igreja com seu esposo? Sim, pastor, claro. A senhora teve acesso a estudar a palavra de Deus? Pastor, por favor. Tudo acerca da igreja, a mensagem adventista para mim, não é problema. Não há problema. Mas a senhora aceita o sábado? Claro, todo sábado eu guardo o sábado de pôr do sol a pôr do sol. E a senhora tem um regime alimentar? Pastor, por favor. E a senhora tem algum conhecimento acerca do espírito de profecia? Vem aqui, me levou no escritório, todos os livros da senhora White estavam lá. Eu falei: irmã, desculpa, me permita, por que a senhora não foi batizada ainda na igreja? Sabe o que ela me respondeu? Medo. Medo? Medo de quê? E ela falou: pastor, toda a minha família não pertence à igreja, e eu tenho medo de que, se um dia eu me batizar, a minha família me rejeite como pessoa, como membro da família. Há pessoas que carregam esse fardo e têm essa dificuldade, e lá entre a multidão que estava ali analisando o julgamento de Cristo, haviam ali os indecisos. Outro grupo que estava lá eram os soldados. A tarefa do soldado era simples, era pegar Jesus da mão das autoridades e levar Jesus até onde? Até o Calvário, para que ele pudesse ser crucificado, até o Gólgota, para ele ser crucificado. Essa era a tarefa deles. Mas os soldados decidiram fazer outra coisa. Eles queriam se divertir primeiro. E entre as atrocidades que eles praticaram, você poderá falar: os soldados, eles chicotearam a Cristo, os soldados bateram com uma cana na sua cabeça. Sabe, irmãos, tudo isso causa dor física. Mas para mim, uma das maiores atrocidades que fizeram com Jesus Cristo foi um ato que não causa dor física. Eles cuspiram no rosto de Jesus. Sabem? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar. Você não machuca ninguém cuspindo, machuca? Você cria hematoma cuspindo na pessoa? Não, obviamente. Cuspir tem o objetivo de degradar a alma. Os soldados sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. Você já cuspiu em alguém? Talvez não. Mas quantas vezes você já levantou os olhos com arrogância para o seu próximo? Quantas vezes você torceu o rosto em sinal de desprezo? A gente não faz isso de vez em quando, irmãos? Vamos abrir o coração aqui. Faz ou não faz? A gente faz isso. Nós somos pecadores. E às vezes alguém dá uma opinião, comete uma atitude que nós não gostamos. A gente não fala nada, nem precisa. Torce o rosto, caras e bocas, olhar altivo. Não é? Quantas vezes você caluniou, fofocou sobre o seu próximo? Quantas vezes você fez alguém se sentir mal, rebaixado, só para a sua satisfação? Foi exatamente isso que os soldados fizeram com Jesus Cristo. Machucaram a alma, não é o corpo, é a degradação psicológica. Outro grupo que estava lá eram os espectadores. Sabe quem eram os espectadores? Eles gostavam de Jesus. Eles ouviam seus ensinos com admiração, ficavam encantados com a sabedoria de Cristo, impressionados com testemunhos, eles ficavam absortos diante dos milagres, mas eles não vivenciaram na carne o poder de Deus. As pessoas também possuem, a igreja também possui pessoas assim. Gostam da boa música, se impressionam com a mensagem, vêm à igreja durante 5 anos, 10 anos. Há pouco tempo nós batizamos lá na igreja de Botafogo uma pessoa que estava conosco há 21 anos na igreja. 21 anos. As pessoas que fazem parte dos espectadores, elas tecem elogios, participam do processo litúrgico, devolvem dízimos e ofertas, mas elas não conseguiram tomar uma decisão ao lado de Jesus. Elas não conseguiram, na essência, experimentar o que Cristo é capaz de fazer por eles. Ignoram o fato de que, ao nos reunirmos aqui, temos um só propósito: adorar a Deus.
Havia entre aqueles grupos ali os seguidores, eles também estavam lá. João, a mãe de Jesus, algumas mulheres que acompanharam durante o ministério de Cristo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham ciência clara de como ele liberta, cura e restaura. Esse grupo se entregou por completo nas mãos dele. Mas eu gostaria de convidar você a analisar de maneira breve 3 pessoas que passaram pela vida de Cristo e tiveram escolhas completamente diferenciadas uma das outras. Elas transcenderam o tempo e elas responderam à pergunta de Pilatos: o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo, antes mesmo de Pilatos proferir essa sentença. A primeira delas é Maria, com o seu vaso de alabastro. Quanto tempo foi preciso para que aquela mulher fizesse os devidos preparativos para abençoar a vida do seu mestre? Os comentaristas dizem que ambos eram caros. O perfume, que custava cerca do salário de um ano de uma pessoa, e o vaso, que algumas pessoas pensam que o nome do perfume era alabastro. Errado. Alabastro era o nome do mármore tirado de uma determinada região do Egito, que se fabricava o vaso para guardar perfumes caros. E essa mulher simplesmente não só derrama o perfume, mas o que ela faz? Quebra o vaso. Na essência de sua vida e nessa postura de atitude de adoração, Maria soube exatamente a resposta para a pergunta: o que farei de Jesus chamado o Cristo? A segunda pessoa é Pedro. Sabem, queridos, é difícil encontrar qualificativos para descrever a pessoa de Pedro. Para cada talento dos demais apóstolos, ele possuía 10. Ele nascera para ser um líder, e isso dava a Pedro um teor, uma dosagem de autossuficiência muito grande. Todas as vezes que Jesus fazia uma pergunta difícil, quem respondia primeiro? Pedro. Entenderam? Ele era assim. Se Pedro vivesse em nossos dias, falava: cara, esse cara vive se metendo em tudo. Cara enxerido esse camarada. Pedro era assim. Se alguém disputava a natação, ele queria ir mais longe. Se alguém fazia uma pesca, ele queria ter o peixe maior. Pedro era assim. Era natural dele. Nasceu para ser líder. E um dia, quando Jesus estava contando ali, e ele percebeu que Jesus estava falando sobre a sua iminente morte, ele falou assim: negativo, Senhor. Contigo eu vou até a morte. E se vierem pegar o Senhor, eu saco da minha espada e... meu nome é Pedrão. Eu moro na maré ali, tranquilo, eu pego você. Tal. Eu sou Pedro. E ele chegou até a agir assim. Quando os soldados chegaram, ele sacou da sua espada e foi na orelha do servo de Malco ali, desceu a orelha. E aí Jesus chegou para Pedro e disse para ele: Pedro, vem cá, quero te falar uma coisa. Você se julga bom? Sim. Você vai comigo até a morte? Vou, claro. Pedrão aqui, os outros podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. Vou te dizer uma coisa: antes que o galo cante essa madrugada, você, Pedrão, vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E eu pergunto à igreja: Pedro negou Jesus? Sim ou não? Quantas vezes? Na hora em que ele negou a Cristo, pela 3ª vez, a inspiração, o livro de Espírito Profecia todas as nações falam que o olho de Cristo cruzou com o olho de Pedro, no exato momento que ele o traiu pela 3ª vez. Jesus estava olhando para ele de uma maneira crítica? Não. Estava tentando desfazer ou diminuir Pedro, colocá-lo numa situação vexatória? Não. Era um olhar de misericórdia, para dizer assim: agora você teve um encontro real com você mesmo, agora você sabe sobre a sua fragilidade, agora você sabe que você depende única e exclusivamente de Deus para ser um vitorioso, porque Paulo entendeu isso e escreveu na Bíblia Sagrada: tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus nos advertiu: sem mim nada podeis fazer. Era essa a declaração, era essa a realidade de Pedro. Ele teve um encontro consigo mesmo, foi um grande líder e respondeu a pergunta: o que farei de Cristo, o que farei de Jesus
de Jesus chamado Cristo. A terceira e última pessoa que eu quero analisar com vocês é Judas. Lembram de Judas? Ao tecermos um comentário sobre Judas, seria bom evitar a caracterização comum de que fazem ao seu respeito apenas por ter sido responsável pela traição de Cristo. Normalmente, Judas é pintado como um gangster, um bandido sujo, não é? Com o qual nós não temos nada a ver com ele. O ato de trair Jesus foi tão significativo que os comentários acerca de Judas ocupam extremos completamente contraditórios. Por exemplo, eu li um comentário do reverendo Campbell Morgan, e ele diz assim, o reverendo falando, eu não creio que Judas fosse um homem comum, ele era um demônio encarnado, que veio ao mundo para praticar o ato mais nefando possível, um ato infernal. Outros defendem a ideia de que Judas foi um herói, ao se sentir chamado para entregar Jesus às autoridades, possibilitando o cumprimento da sua missão. A verdade é que Judas não foi nem santo, nem demônio, não foi vilão, nem herói, ele simplesmente foi um homem que não tomou a decisão correta. Teve a infelicidade de ceder às insinuações do inimigo. Um homem movido pela ambição da sua época. Um homem que procurou, por caminhos perigosos, provar a messianidade de Cristo. Na cabeça de Judas, ele acreditava tanto que Cristo era o Messias, que ele falou, quando eu entregá-lo às autoridades, ele vai manifestar o seu poder e vai se libertar. Essa era a concepção que Judas possuía, mas uma decisão inacertada pelo fato de ter um conhecimento equivocado acerca da missão de Cristo. Ellen White diz, a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você essa manhã. Você já traiu alguém? Não. Tem certeza? Quantas vezes a gente já traiu a Deus durante a semana que passou? Quantas vezes nós traímos a confiança que Jesus coloca em nós? Quantas vezes nós traímos a nós mesmos? O que fez Judas de Jesus chamado Cristo? E o que nós faremos de Jesus chamado Cristo na nossa vida? 3 vidas distintas, 3 pessoas diferentes, 3 histórias singulares, mas um detalhe em comum, as escolhas que fizeram, determinaram o desfecho de cada um dos seus protagonistas. A Bíblia diz, como já citei há alguns instantes, eis que eu estou à porta e bato. A decisão do que faremos com Cristo compete a cada um de nós. Mas antes de nós irmos embora, nós precisamos responder aqui o seguinte: você sabe o que você vai fazer com Jesus Cristo? Aceitá-lo como seu Salvador pessoal, entregar sua vida nas mãos dele? E você sabe, porventura, o que Cristo fez do homem chamado pecador? Ele desceu dos céus, abriu mão do seu estado de glória, veio a esta terra, sofreu, foi humilhado, cuspido, açoitado, crucificado, para poder ligar de novo o abismo que havia surgido entre criatura e Criador. Foi isso que Cristo fez por nós, devolveu a nós a possibilidade de vida eterna. E hoje nós precisamos aqui na igreja de Madureira tomar uma decisão. Nossos atos precisam ser mudados, nossos gestos não carecem de arrependimento, nossas ações não necessitam ser repensadas, nossa vida precisa refletir a nossa intimidade com Deus. Quais dessas perguntas se encaixam com você? Como pastor dessa igreja, eu oro às vezes, sabe, irmãos, e várias vezes, e todos os dias, para que Deus possibilite aos irmãos dessa igreja saberem o que fazer com Jesus Cristo, chamado Cristo. O que fazer? Vivemos em um tempo de relativismo religioso. As pessoas acham que não tem nada a ver,
não é tão mal assim, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O salmista, preocupado com isso, no Salmo 90, verso 12, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Estamos na máquina do tempo, no meio da multidão. Pilatos está lavando as mãos e ele está fazendo a pergunta: o que eu faço com esse Jesus aqui? O que os sacerdotes gritaram? Crucifica. O que você gritaria se você estivesse lá? O que você gritaria se você estivesse lá? Você ficaria do lado dos sacerdotes gritando, crucificam? Você ficaria ao lado dos céticos dizendo assim, bom, eu não vou gritar crucifica, porque eu nem sei quem é esse homem, né? Ele não fez diferença nenhuma, eu não posso provar o poder dele. Você estaria em meio dos indecisos, eu não sei se eu grito para crucificar, se eu levanto a voz para não crucificar, porque eu estou aqui indeciso. Você estaria em meio aos soldados que, além de não gritarem crucifica-o, pegaram Jesus e massacraram, e cuspiram, e humilharam, e bateram. Ou você estaria em meio aos seguidores de Cristo, dizendo assim, não, nós acreditamos nele, nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Queira Deus, irmãos, que a cruz faça a diferença na tua existência, e que ao longo desta semana, você e eu possamos contemplar nas mensagens que forem proferidas aqui deste púlpito, o interesse de Deus em nós, e que Deus ajude para que cada um de nós tenha um interesse despertado para Ele. A nossa vida só tem sentido se Jesus fizer parte dela, e eu quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo de novo como seu Salvador e como Senhor da sua existência. Que Deus os abençoe. Amém. Não, só o hino final. 62. É. Convidar os irmãos a abrir os seus inários no hino 62, 62. E ao mesmo tempo colocar-se de pé para nós entoarmos esse hino. Monte do Calvário. Jerusalém.
Obrigado, querido Deus, porque o teu amor por nós foi tão intenso a ponto de mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, que nos ensinou a trilhar aqui a senda a despeito do pecado, mas trilharmos a senda ao teu lado, fazendo com que o Espírito Santo possa moldar a nossa vida em harmonia com a tua vontade. Obrigado porque um dia nós tivemos a oportunidade de ouvir acerca da tua palavra, e esta palavra nos encaminhou a Ele, o nosso Salvador. Hoje, como membros da tua igreja, nós pedimos encarecidamente que as nossas decisões e escolhas possam ser acertadas na pessoa de Cristo, e que nós possamos, ó Deus, construir uma vida onde os nossos sentimentos sejam os mesmos que ocuparam a vida de Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, derrama sobre nós o teor da tua misericórdia, e como igreja faça-nos, ó Deus, um maná de bênção para as pessoas que vivem aqui ao redor. Dá-nos a tua proteção e despede-nos agora na certeza de que nós tivemos um encontro real com Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Dá-nos a tua paz e, por favor, ó Deus, eu te peço, por favor, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Nós pedimos aos membros da comissão da igreja que fiquem uns minutinhos agora após o culto, por favor.